gente! Tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui no nosso segundo vídeo, né, para falar do tema que a gente deu aquele spoiler lá, né, que é sobre o pecado. Então, vamos começar com a nossa oração, tá? Para pedir para Deus realmente abrir nossos corações, para que nós possamos ouvir e absorver tudo aquilo que iremos falar, tá bom? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vamos dar um resumo bem breve daquilo que foi tratado nas últimas catequeses, né? Então, Deus criou o mundo para o homem, né? Então, a gente viu, né, que o homem foi o último a ser criado. Então, Deus ofereceu tudo aquilo que ele já havia criado, né? O céu, a terra, todos os animais, as plantas, o mar, a água, né? Tudo ofereceu ao homem e disse para ele governar sobre todas as coisas. Então, o homem, ele tem uma dignidade acima de todo o resto da criação. E o homem também, lembrando, né, quando a gente se refere ao homem, a gente está falando do ser humano, né? E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, tem a proximidade maior, né, quando a gente se refere à criação. E quando a gente fala, né, dessa criação do homem, a gente lembra de que está escrito lá, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, esse façamos está no plural, então se refere à Santíssima Trindade, que a gente já também falou, né, que um só Deus em três pessoas. Então, é o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Eles, junto com o Pai, sempre existiram e sempre vão existir. Então, a Santíssima Trindade é eterna, né? Assim como Deus, porque eles sempre foram um só Deus. Certo? Sim. E também, né, questionando, né, por que nós fomos criados, né? Então, quando a gente já comentou, né, nós fomos criados para amá-lo, conhecê-lo e servi-lo, né? E a gente só pode amar alguém que a gente conhece, né? Então, a gente, para amar a Deus, a gente precisa conhecê-lo, né? E a gente serve a Deus por amor, né? Por amor a Ele e todas as coisas que Ele fez para nós, né? E o mais incrível, que aí a gente já vai entrando no tema de hoje, que a gente já falou, né? Que é o pecado. Deus criou e viu que tudo era bom. Ou seja, tudo que Deus criou era bom, é por excelência bom. Então, às vezes a gente pensa, né, mas como que o mal entrou no mundo, né? Aí a gente entra numa questão muito interessante, que o mal, ele não é algo criado, ele não é uma substância, o mal não é algo, ele é a ausência do bem. Nossa, dá um nó, às vezes, meu Deus, o que é isso? Mas o mal, ele não é como o bem foi criado, Deus criou e tudo era bom, né? O bem, ele nasceu junto com a criação de Deus. Agora, o mal foi quando a serpente, que a gente vai, né? A gente vai entrar nessa questão, deixou e plantou ali uma ausência de bem. Vai fazer mais sentido quando a gente entrar propriamente no tema, tá bom? Então, saibam que Deus não criou o mal. Deus não deixou que existisse o mal, mas o bem, a ausência do bem é o mal. Então, vamos continuar. Agora a gente vai pedir para que vocês peguem a Bíblia de vocês e
a gente vai dar continuidade da onde a gente parou. A gente estava lá em Gênesis, lembrando que é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, a gente estava lá na página 50, no capítulo 2. Agora a gente vai para o capítulo 3. Então é do lado, na mesma página ali. Então a gente vai deixar um tempinho aí para vocês abrirem de fato a Bíblia e acompanhar com a gente, né? Já acharam? Já acharam? Agora já acharam. Então vamos lá. Então a gente vai ler aqui o capítulo 3, né? Que é um número maior, grande. Lá do versículo 1. A culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então aqui a gente vai voltar um pouquinho, né? Lembrando que quando Deus criou o mundo, né, e ele criou o homem e a mulher, ele deu a ele tudo o que ele tinha feito. Então a gente se depara ali, né, que Deus criou o jardim do Éden, que a gente já viu. E Deus deu para o homem cuidar. Logo, quando Deus deu para o homem o jardim, ele disse: tem duas árvores ali no meio, que é a primeira árvore, né, da ciência do bem e do mal, e a árvore da vida. E Deus proibiu que o homem tocasse e que comesse do fruto daquela árvore. E aí, quando a gente se depara aqui, neste momento, então a gente vê que tem uma serpente, né? Mas o que será que a serpente representava ali pra gente? Bom, a gente viu que os homens, diferente dos animais, têm a razão. Ou seja, nós temos uma alma que está ligada direto a Deus. Ou seja, nós temos uma razão, nós temos um que a mais, né? Os animais, eles não têm, né? A gente já falou sobre isso, sobre eles respeitarem simplesmente os instintos. Então, como que essa serpente, ela falou, né? Primeiro, ela falou com a mulher, né? Aqui ela tá falando diretamente com a mulher. Ela pergunta, né? Nossa, mas é verdade que Deus proibiu que vocês comessem o fruto da árvore? Por que ela fala? Como que ela tem esse poder de provocar a mulher? E aqui a gente vê também, né, que tá escrito, né? O ser mais astuto, né? Astuto, exatamente. Então, na criação, Deus fez tudo perfeito ali. Tudo era bom. Inclusive a serpente, ela era boa. Sim. Também, né? Porque a gente lembra, né? Deus criou tudo. E ele não criou nada que fosse ruim. Só que o que acontece? Nós, assim como nós, na criação, antes da criação, vai dar um pouco de nó na cabeça, mas vamos lá. Antes de Deus criar o céu, a terra e os seres viventes e os homens, Deus já havia criado os anjos. Vocês já ouviram falar, a gente até reza pro nosso santo anjo, né? Os anjos, seres de luz, seres puros, assim como Deus, né? Seres puros. Mas eles também tinham livre-arbítrio, né? E com isso, eles tinham a liberdade de escolherem em obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. E o que aconteceu lá no início dos tempos, né? Um anjo, ele se rebelou contra Deus justamente porque Deus queria criar o mundo. Olha que loucura! Ele sentiu ciúmes, ele sentiu inveja, ele não queria que Deus criasse tudo aquilo, né? Tudo isso que nós temos. Porque ele queria que Deus, né, mantivesse o seu olhar sobre os anjos, né?
E ele não queria que os anjos servissem aos homens, né? Porque Deus criou os anjos também para esse cuidado, Sim. né? Cuidar de nós aqui na Terra. Então, esse anjo chamado Lúcifer, ele se rebelou. E ele convenceu outros anjos a se rebelarem junto com ele. Então, aqui, quando a gente fala, né, desse anjo, né? Então, existiam vários anjos, né? Vários anjos. E aí, um desses anjos, ele... Por que a gente fala também, né, aqui? Porque ele quis ser aquela pessoa que Deus era, né? Então, ele quis assumir o papel de Deus. Só que ele sabia que ele estava abaixo de Deus. E que Deus está acima de todas as coisas, né? Todas as coisas, todas as criaturas. Então, acabou que começou, né? Como a Laura mesmo disse, teve essa inveja, né? Porque o que é inveja, né? É quando você quer aquilo que o outro tem. Então, quando ele sentiu isso, ele simplesmente travou uma batalha no céu, lá, né, com Cristo. Com Cristo não, com Deus, né, Pai lá. Também com Cristo, né, estavam todo mundo junto. Mas eles travaram os anjos do bem, né, os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel, junto com todas as legiões de anjos bons e aqueles que se revoltaram. Então eles tiveram uma batalha onde o mal foi vencido pelo bem. Então o que aconteceu? O arcanjo, né, São Miguel, ele expulsou o demônio lá do paraíso, do céu, né, onde nós iremos um dia. Eu não sei se vocês também conhecem a expressão, né, do anjo decaído, né? Isso. Por que a gente fala isso, né, o anjo decaído? Porque quando a gente tá falando do anjo decaído, a gente tá se referindo, sim, ao demônio. Ao demônio, que é esse Lúcifer, porque né? Um dia ele foi anjo, Sim. Mas ele quis tanto ser igual a Deus que ele acabou sendo expulso do céu, né? A gente pode falar assim. E olha que loucura. Isso vai se repetir, a gente vai ver, né? Então, esse anjo, ele tinha poder também, né? E o que aconteceu? Assim que ele foi expulso do céu, né? Ele veio para essa dimensão, né? Digamos assim. Então, a gente sabe que existe o céu, a terra, que é onde, né, que é isso que Deus criou, e o inferno, né? Muita gente acha que o demônio tá lá no inferno, mas ele não tá lá no inferno, né? E assim, ele não tem o poder, assim como Deus não tem o poder de entrar em nós se a gente não quiser, o demônio também não. Mas ele usa da tentação. E foi isso que ele fez aqui. A serpente, ela não tinha a razão, né? Ela não tinha poder nenhum como serpente. Mas esse anjo mau, ele usou, né, dessa serpente para chegar até a mulher. Então, né, retomando, esse anjo mau, quando a gente diz mau, é porque ele se negou a viver o bem. Então, nele existia uma ausência de bem. Por isso, ele se tornou um anjo mau, certo? Então, ele, por excelência, foi criado por Deus para o bem, assim como todos nós. Mas, então, ele usou dessa serpente, né, para tentar a mulher. Então, tá aí respondida, né? Mas como que essa serpente teve esse poder? Porque ela foi usada pelo demônio. Então, a gente chama também o demônio de um antigo inimigo. E aí pode se perguntar assim, mas Luara, por que, né, que Deus expulsa, né, um anjo que ele mesmo fez? Mas é justamente por isso, se esse anjo, ele não iria viver tudo aquilo que Deus tinha proposto, não faz mais sentido ele estar ali junto de Deus. Então acaba que ele acaba sendo expulso, né? E aí... Porque assim, a gente também tem essa coisa de que Deus, ele não nos expulsa, as nossas atitudes nos expulsam. E olha que interessante, né? Quando a serpente fala assim, que a mulher responde, ele falou que se a gente comer, a gente vai morrer. Aí o que a serpente fala aqui no ouvidinho? Não,
vocês não vão morrer. Vocês vão se tornar como deuses. Meu Deus, isso encheu. Como a gente vai se tornar como Deus? Porque eles tinham a dimensão de que Deus era grandioso. Eles tinham esse amor, essa reverência para com Deus. Então, saber que eles podiam ser como deuses já encheu os olhos. E aí ela continua, né? Ela não satisfeita ainda, ela continua. Então, a gente vai continuar a leitura a partir do versículo 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Olha, qual é a primeira atitude que eles tomam? Os seus olhos se abriram, que era realmente o que a serpente tinha falado, né? A partir do momento que vocês comerem, seus olhos se abrirão, né? E vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí a primeira coisa que a gente já tinha visto, né? Deus tinha feito homem e a mulher, eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam, né? Porque não existia algo ali no olhar humano que fizesse com que o homem tivesse um certo receio de ver uma mulher ali da forma que ela foi criada, né? E aí, quando a gente pega essa leitura, a gente já vê que é o contrário. Eles comeram daquele fruto que era proibido e a primeira coisa que aconteceu foi eles, de fato, olharem, viram que estavam nus e já foram procurar, né, folhas para cobrir o seu corpo. Sim. E, assim, essa influência também, a gente começa já a ver a influência que a mulher, ela tem sobre o homem, né? Então, ela pode tanto ser uma influência boa, muito boa, ou muito ruim. Então, a mulher levou o fruto até o homem, né? Até seu marido. E tem uma coisa, né? Que a mulher fala que Deus diz que eles morreriam se comessem. Aí vocês podem pensar assim, nossa, mas Deus estava mentindo? Que eles comeram e não morreram. Mas Deus não estava falando do corpo. Deus estava falando da alma. Porque a alma morreu para a pureza, né? Ele morreu para a pureza. Então, a partir do momento que eles se tornam conhecedores do bem e do mal, eles sabem que podem existir coisas ruins. Então, a partir desse momento, a pureza deles cai por terra. Então, isso morre. A pureza morre. Certo? Então, Deus não mente quando ele diz. Deus nunca mente. Deus é perfeito. Então, a gente vai continuar. Então, a gente vai continuar agora no versículo 8, que é um númerozinho pequenininho. E eis que ouviram um barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho de vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Aí a gente já começa a ver também a segunda atitude de quem tem o pecado. Sim. Né? Então, a primeira coisa foi se envergonhar por estarem nus. A segunda coisa é começar a acusar o outro de não reconhecer o seu erro, né? Então, Deus, quando vai andar pelo jardim procurando, né? Eles nunca tinham se ocultado, se escondido de Deus. Mas o pecado gera essa vergonha. E eles tiveram medo daquele que criou eles, né?
Então, como assim, né? Só havia ali os dois e Deus no jardim, junto com toda a criação, e ele se esconde de Deus, né? Eles correm, porque eles estavam nus. E aí Deus pergunta, ué, mas como você sabe que você tá nu? Porque até então eles não tinham essa noção. Não existia isso. E aí Deus ali, que já sabia de tudo que havia acontecido, questiona ele, mas quem te contou, como você sabe, você comeu daquilo que eu te proibi? E aí o homem responde, né? Foi a mulher que me deu, né? Não fui eu que fui buscar, foi a mulher que trouxe para mim, né? E além dele acusar a mulher, ele também acusa Deus, porque ele fala assim, a mulher que tu me destes. Olha que ousadia, né? Ele não reconhece o próprio erro e ainda culpa tanto a mulher como culpa Deus. De ter colocado aquela mulher ali do lado dele. Então, sim, a mulher que você colocou ao meu lado que me trouxe. Mas não só o homem culpa. A mulher também. Aí Deus questiona a mulher, né? E tu, né? E aí você? Por que você comeu? Aí ela fala, a serpente enganou-me. Claro, foi nessa ordem. Só que nós devemos reconhecer o nosso erro antes de qualquer coisa, né? Então, a gente saber que eu pequei. Senhor Deus, eu pequei. Independente de qual foi a tentação, de quem me levou, eu pequei. Né? Então, isso é um ensinamento que nós devemos levar para a nossa vida. Deus já tinha falado, né? Pode comer de todos os frutos. Tinha várias árvores, imagina, né? Deus criou tudo. E aí, de repente, justo da árvore que ele proibiu, o homem foi lá e comeu. Tipo, quando eu tô falando ao homem, eu tô me referindo de novo ao ser humano, né? Não exatamente só a mulher e só ao homem, né? Mas a toda a humanidade. Porque, assim, quando a gente viu, né? A gente até falou, né? O primeiro, né? Deus criou o homem e a mulher, que eles representam, né? Os nossos pais. Nossos primeiros pais, né? Porque deles que surgiu toda a humanidade. Então, a gente vai continuar agora a leitura. No versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente, porque fizestes isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui a gente já pode ver, né, o primeiro castigo, depois dessa desobediência a Deus. Então Deus vai lá até a serpente, né, e fala, por ter feito isso, serás maldita entre todos os animais, né? Tanto ela induziu, né? Foi dela ali que veio, né, esse erro ali, essa desobediência ali. E aí, Deus fala que ela comerá, né, então, o pó pelo resto da vida. Porque a serpente, a gente sabe, né, que anda rastejando. Mas antes pode ser que ela não andasse assim, né, dessa forma. E isso seria também uma espécie de herança que as cobras, as serpentes, herdaram dessa serpente mãe também, né? Porque é dela que veio o pecado, então, a partir dela esse castigo. Tu andarás sobre o teu ventre. É importante essa parte de sobre o teu ventre. Guardem essa informação. De verdade. E quando ele fala, né, que eu porei ódio entre ti e a mulher. Nossa, não faz. Por quê, né? Mas esse ódio, ele ficará marcado em Maria. Olha só o pulo que a gente dá. Da criação do mundo, do primeiro pecado original, a gente dá um pulo, a gente salta lá para o Novo Testamento, onde Maria é aquela que vence o antigo inimigo, a serpente. Mas guardem essa informação, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas é bem importante, tá? Então a gente vai continuar lá no versículo 16. Disse também a mulher, multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores,
teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouvistes a voz de tua mulher e comestes do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela, com trabalhos penosos, o teu sustento todos os dias de sua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra que te foste tirado, porque és pó, e do pó hás de tomar. Aqui a gente vê o segundo e o terceiro castigo. Então, o segundo castigo, ele se volta à mulher. E a gente vê que ele coloca o castigo na essência da mulher. Qual que é a essência da mulher? Que é justamente a maternidade, né? Todas nós mulheres nascemos com nosso aparelho para gerar vida. Nós geramos vida, né? E Deus, então, coloca o nosso castigo bem ali onde existe a nossa essência, que é de ser mãe. Então, Deus coloca a dor do parto. E a gente vê como seria legal se a mulher não tivesse, né, essas dores de parto. Então, esse é o castigo que Deus dá para a mulher. E aí, continuando, né, por último, Deus dá o castigo ao homem. E é quase que essa sequência, né, do pecado, né, como ocorreu, na verdade, como foi ocorrendo a desobediência, né? Uhum. Então, por último, né, Deus vai ao homem e fala, né, que o castigo dele ali seria através do trabalho, né? Que também é a essência do homem. Sim, porque que a gente vê, Deus deu tudo para ele, né? Então, o homem ali não precisava fazer nada, ele precisava cuidar apenas. E aí, quando ocorre essa desobediência, Deus fala, então, a partir de hoje, o pão que você vai comer pelo suor do seu trabalho, né? Então, a essência da mulher é a maternidade, e aqui a gente vê, né? Claramente que a essência do homem é o trabalho, né? E aí, Deus, ele vai justamente nessas duas coisas, né? O que é a essência de cada um. E aqui ele fala, né? Que ele voltará também da onde ele veio. Tu veio do pó e para o pó você voltará. E aqui ele diz, então, nesse momento ele diz que o homem morrerá. Olha só, Sim. É nesse momento que ele diz que o homem morrerá, porque até então ele tinha a vida eterna, ele tinha a pureza e tinha a inteligência, né, por excelência. Sim. Mas aí quando ele come esse fruto, ele perde a pureza, então ele se envergonha de estar nu, né? Ele perde a vida eterna. Nesse momento, então Deus fala, você morrerá e voltará ao pó de que foi criado. E aqui a inteligência, né, quando a gente se refere, porque ele, né, aqui então a gente já vê, né, que a ausência então do bem já tá ali, né? Então o mal existe por conta disso, né, pela ausência do bem. E aí quando ele perde essa inteligência, é quando ele já não consegue mais discernir exatamente o que é de fato bom, né? Então é muito legal porque tudo Deus faz numa ordem perfeita, até o castigo, né? Deus é perfeito em tudo. Então a gente vê essa ordem da serpente, da mulher e do homem, e agora nós vamos dar continuidade. Então aqui ele fala, Adão pôs... Versículo 20. Isso, então volta. Então no versículo 20, Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. E se a gente pegar, né, o significado da palavra Eva, em hebraico significa vida. Então, voltamos àquela questão também de que o homem dá nome àquilo que é seu, né? A mulher é do homem, não como um objeto, mas como um presente que Deus dá ao homem, essa companheira. Então, o Adão, que era o homem, dá um nome à mulher Eva, que é a mãe de todos nós. E aqui nós fazer um paralelo, a gente vai fazer um paralelo. Nós chamamos Maria, mãe de Jesus, de Ave Maria. E se vocês perceberem, ave é Eva ao contrário. Então, aqui a gente está
referindo a Maria como a nova Eva, né? Mas a nova Eva que veio para dar de novo a vida à humanidade, né? Mas aí aqui a vida eterna, né? Não só essa vida carnal, a vida humana, mas a vida sobrenatural. Porque também aqui Eva nos trouxe, então, né? Foi através ali da serpente que Eva foi seduzida. E aí, de fato, tem, né, o que a gente chama de pecado original, né? Então, Eva acabou que trouxe à humanidade o pecado original, né? Então, aqui a gente pode se perguntar, né? Mas por que todos nós nascemos com esse pecado original, né? Porque quando a gente vai lá no catecismo e a gente busca, né, sobre o pecado original, lá está escrito que o pecado original foi um pecado que foi contraído, né? E não um pecado cometido. Então, ele acaba sendo um estado e não um ato. Então, não foi algo que eu mesma fui lá e cometi, mas foi algo que os nossos pais, né, que a gente fala, se refere a Adão e Eva como nossos pais, nossos primeiros pais, cometeram. Então, acaba que toda a humanidade contraiu desse pecado, né? Então, só para vocês entenderem também o porquê todos nascem, né, com esse pecado. E por quê, né? Essa é a questão, tipo, por que nós nascemos? Porque assim, se Deus criou os primeiros, né, a primeira humanidade ali, o primeiro sinal de humanidade foi o homem e a mulher, Adão e Eva, né? A partir dali, todos os homens saíram da graça plena, né, da comunhão plena com Deus. Então, por isso que a gente também nasce com esse pecado original. Então, daí a gente vê, se Eva trouxe o pecado, Maria, a nova Eva, a Ave Maria, ela traz a vida novamente, né? O pecado, a gente chama de pecado e morte, né? Então, a vida é esse novo começo, esse recomeço da humanidade através do seu sim e concebendo Jesus Cristo. E nós vamos falar disso no nosso próximo encontro, que é que como Jesus, né? Jesus nos salva do pecado, né? Então, tem essa bem frisado, que Eva trouxe o pecado, Maria trouxe a vida, o perdão, né? Então, a gente vai continuar aí no versículo 21. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. Aqui, então, a gente vê que a partir do momento que nós não temos mais a pureza de nos olhar, né, santamente, sem querer desejo, sem o desejo, sem essa vergonha, então aqui Deus já dá uma nova perspectiva, uma nova visão do que é o corpo humano, ou seja, nós devemos nos cobrir. Eu e a Ká, como mulher, nós devemos cobrir, né, bem o nosso corpo, não usar roupas que provoquem o olhar, e os homens também devem se vestir bem para não provocar o olhar do outro. Então aqui já Deus já disse, ele fez novas vestes, né? Sim. Então a gente vai continuar agora no 22. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde havia tirado. E expulsou-o e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, aqui ele fala, né? Olha, o homem, a partir do momento que ele come esse fruto da árvore do bem e do mal, ele ganha a mesma dignidade, não na questão do seu espírito, mas da ciência mesmo, sim, né? Deus conhecia o bem e o mal, e a partir desse momento, o homem também. Então, aí a gente vê, né? Lembra que tinha duas árvores, né? Então, essa primeira árvore ali, que a serpente, né, induz a mulher, de fato, ir lá e comer do fruto, era aquela que a serpente dizia que comparava, né? Vocês serão como deuses, né? Conhecedores do bem e do mal. Então, ali, primeiro,
o primeiro momento a serpente induz a eles quererem ser como Deus, né? Como Deus era, né? Deus conhecia tudo. E aí a nossa humanidade, né, também teve esse desejo ali de conhecer todas as coisas, né? E a outra árvore, que era a árvore da vida, né? Por quê, né? Também. Porque ali a árvore da vida, depois que comesse do fruto, viveria eternamente. Então imagina só, o homem vivendo eternamente, tendo cometido O o pecado. pecado. Então Deus, para a própria humanidade também, né? Ele fala, não, colocarei querubins ali, Anjos, né? anjos ali, para guardar, para que o homem não chegue perto. Então, se ele já desobedeceu uma vez, né, ali, ele poderia desobedecer e comer do fruto da outra árvore, Só né? para deixar frisado para vocês, né, essa questão. O homem comeu da árvore do fruto, né, do fruto da árvore do bem e do mal, e nesse momento ele peca. Então, se ele pecando comesse da árvore da vida, ele viveria para sempre, ele nunca morreria. Mas com aquele pecado. E isso seria um peso, uma tristeza eterna mesmo. Então, aqui a gente vê que Deus permite que o homem morra dessa vida para que um dia ele vá para a eternidade santo, pleno, né, tranquilo, sem o peso do pecado. Sem essa mancha, né, que ali foi deixada. Sim. Então, né? ele deixa com que nós vivamos essa vida para nos redimir, para que um dia, no dia da nossa morte, a gente possa voltar a ele com a graça, né, e com essa alegria de viver mesmo. Então, aqui a gente já viu, né, que Deus fez tudo isso, mas então ele permite que o homem, né, ali vá viver a sua vida, né, mas um período menor do que viveria, e que ele vai garantir para que ele não coma daquele fruto para viver eternamente com aquele pecado. Então aí Deus já, a gente já deixa até um spoiler, né, a gente já falou que vai ser o próximo vídeo, né, como que Deus nos lava, né, desse pecado ali, como que esse pecado de fato, como que somos perdoados, né, ali através desse pecado e somos salvos. Porque a gente tendo esse pecado, a gente sabe que a gente não iria para o céu, né? A gente já falou aqui que existe o céu, existe o inferno, né? Então, a gente precisa ter um jeito de não ir para o inferno. Então, não é mesmo? Reforçando, né? Então, o que é o pecado original, né? O pecado é, de fato, né, essa desobediência a Deus, né? E tem um outro ponto, né? E aí que a gente percebe qual é o pecado que é a mãe de todos os outros. O nome desse pecado é a soberba. O que seria a soberba? É esse desejo de ser maior. Esse desejo de ser o tal. Então, qual que foi o desejo que fez com que a mulher desobedecesse a Deus? O desejo de ser como Deus. E aqui, lembra que eu falei, né, que as coisas se repetem? Então, voltando lá, Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus. Por que ele foi expulso do céu? Porque ele quis ser como Deus. E aí ele vem para a terra, usa da serpente para tentar a mulher e faz com que ela desobedeça a Deus para ser como Deus novamente. Então, eles são expulsos. E aí a gente vê novamente, né, que eles são expulsos, né, porque eles já não queriam viver aquilo que Deus propôs. Então, se Deus pediu algo e ele não cumpriu aquilo, né, a humanidade ele não cumpre o que Deus pede, e eles querem ser acima de Deus, e a gente sabe que isso não é possível, então acaba que eles já foram expulsos também ali. Pelas suas atitudes. Como a gente mesmo falou, pelas suas próprias atitudes, né? Porque a gente já falou, Deus, ele só pode, o único lugar, né, que Deus precisa da permissão, né, de fato, para entrar, é no coração humano. E a gente tem esse livre-arbítrio, então a gente pode escolher se a gente quer aquilo ou não. E aí quando
a gente escolhe, né? A humanidade escolhe viver aquilo que a serpente, né, propôs, a gente acaba negando aquilo que Deus tinha nos dado, né? Toda a beleza da criação. A gente nega num ato, né? Sim, então nós devemos ter muito cuidado, então, com esse pecado da soberba, que leva à desobediência. Então, se a gente é desobediente com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos professores, com as pessoas mais velhas, é aí que a semente do pecado, dos maiores pecados vão brotando, né? Então, no próximo encontro, nós falaremos mais propriamente do que é dos pecados que foram plantados em nós através do pecado original, que são 7 pecados capitais. Se vocês quiserem já pesquisar, vai ser legal. Então, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem lá na internet, né? Quais são os 7 pecados capitais. E vamos ver também como nós somos perdoados deles. E essa é a minha parte favorita. Porque aqui também, né, só pra reforçar, né, mais uma vez, a intenção não é causar, né, meu Deus, um apavoro, nada. É só mostrar de fato aquilo que foi feito, né? E não adianta a gente passar por cima, não vamos falar que existiu. Não, a gente precisa falar, vocês precisam também ter esse conhecimento, né? Então, vocês precisam ter o conhecimento que existe, sim, o pecado original e que ele foi consequência de muitos outros atos, né? E que, mais uma vez, o mal é justamente a ausência desse bem. Sim. Então, a gente espera que tenha ficado bem claro. Esse vídeo vai ficar mesmo, assim, ficou, né, mais extenso. Só que realmente é um tema extenso. Era necessário que nós falássemos tudo isso para vocês, para fazer sentido, tá? Então, é realmente para fazer sentido na cabeça de vocês e tudo ficar completo, não ficar nenhuma lacuna. Claro que podem surgir dúvidas ainda, então, novamente a gente pede, anotem as dúvidas. Se Deus quiser, né, nós tivemos alguns erros técnicos no último vídeo, então a gente acabou não tendo a videochamada no sábado, mas agora, nesse sábado agora a gente vai ter com a graça de Deus e vai dar tudo certo, vocês vão poder fazer as dúvidas tanto desse vídeo como do vídeo anterior. E nós vamos sanar estas dúvidas, certo? E agora, para finalizar, né, para fechar, a gente vai fazer tipo um breve resuminho, então, de tudo que foi falado. Como foi um tema extenso, né, então a gente não quer deixar nada passar, né? Sim. Então, primeiro a gente falou, né, sobre o homem e a mulher perderem a amizade que eles tinham com Deus, que era a graça, né, que Deus tinha nos dado. Depois, a serpente estaria condenada a rastejar para sempre, né? E o homem e a mulher, eles teriam de deixar o paraíso, então eles foram expulsos de onde Deus tinha colocado. A mulher, ela iria dar à luz em meio a dores, e o homem teria que trabalhar para comer, né? O trabalho do homem os trabalhos do homem, né, com a terra seriam dificultosos, né? Tanto é que a gente fala, né, pelo suor do homem, de fato. E todos os homens, eles haveriam de morrer e retomar ao pó, né? Que foi da onde Deus fez o homem, né? Quando a gente já leu, né, lá na criação, de como Deus criou o homem. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos agora fazer nossa oração, tá? E a gente espera de verdade que tenha sido bem claro. Anotem, por favor. A gente repete isso porque a gente quer mesmo que vocês anotem as dúvidas para não ficar nada, gente. Não fica nada de dúvida. E pode fazer pergunta, assim como, né, já tinha feito aquela pergunta, né, o porquê da serpente, e a gente já trouxe a resposta nesse. Pode ser que seja uma pergunta que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas pelo menos a gente já deixa ali a pergunta marcada, que a gente responde no momento, né, que a gente for falar daquele tema. Então vamos finalizar com essa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Obrigada, Senhor Jesus, por esta catequese, que nós tenhamos realmente aprendido e absorvido tudo aquilo que falamos aqui, através da inspiração do Teu Espírito Santo. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande beijo gente. para vocês. Fiquem Beijão. com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo.